Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu investiria meus primeiros $1000 em uma corretora americana. Quais ações eu escolheria, quais ETFs ou então os fundos imobiliários americanos. Como que a gente pode montar essa carteira diversificada pensando no investimento de longo prazo lá nos Estados Unidos para a gente dolarizar o nosso patrimônio, para a gente proteger ainda mais o nosso dinheiro. Então bora lá pro vídeo, vamos ver como que a gente pode montar essa carteira bem diversificada e segura para o longo prazo. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E seja bem-vindo aqui ao canal, estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana, sempre falando sobre ações, fundos imobiliários e também investimentos no exterior. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo e bora lá, sem enrolação, vamos começar a desenhar aqui a nossa carteira de investimentos lá nos Estados Unidos. E beleza, essa é a nossa carteira de investimentos lá nos Estados Unidos, mas calma, a gente vai ver aqui em detalhes o porquê que tem toda essa separação, por que nós devemos investir, por exemplo, aqui nessa primeira parte que seria a renda fixa. Nós também temos aqui os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, as stocks, que são as ações, e por final aqui os ETFs. Mas a gente vai com calma, nós vamos entender aqui o porquê que nós temos essa divisão e aí você vai montando também a sua carteira. Nada que eu vou falar aqui é uma recomendação de compra, nós estamos aqui montando uma carteira de investimentos, mas eu quero que você pegue um papel, uma caneta, que você desenhe a sua carteira, que você veja como um exemplo, mas que você coloca ali as porcentagens que você quer para cada uma dessas caixinhas. Por exemplo, na renda fixa, quantos por cento que eu quero? O meu perfil é mais conservador, então eu vou aumentar um pouco essa parte de renda fixa, eu vou colocar 30%, 50%, depende muito do perfil de cada um. Se você é mais moderado, aí você diminui. Se você é mais arrojado, você coloca mais investimentos ali de renda variável, com as ações, os fundos imobiliários americanos. Desenhe a sua carteira, coloque as porcentagens que você acha interessante para você. Você tem que conhecer o seu perfil. Se você é mais arrojado, aí você segue um pouco mais essa carteira. Nós temos aqui, por exemplo, então esses $1000 que a gente vai distribuir nessas caixinhas. Eu coloquei 10% então na parte de renda fixa, 20% aqui nos REITs, que são os fundos imobiliários americanos, 20% nas stocks, são as ações americanas, e 50% em ETFs. Então a gente vai ver por que está essa divisão. Mas vamos começar aqui com a renda fixa. Nós temos uma opção bem interessante para a gente investir lá fora, é através de ETFs de renda fixa. Pois a gente não consegue ir diretamente, por exemplo, na plataforma do Tesouro Nacional lá dos Estados Unidos e investir. Nós precisaríamos ter um código que seria equivalente aqui ao nosso CPF, então nós não temos esse acesso direto, mas nós podemos investir através de ETFs. ETFs é um fundo de investimento que tem lá uma cesta de ativos, então aqui esse ETF ele é focado em renda fixa. O SGOV, a gente pode pesquisar por esse código na Bolsa de Valores, a gente vai encontrar o ETF e o foco dele é de títulos do governo de curto prazo. Então esse curto prazo, esses títulos estão ali entre 0 e 3 meses, então realmente são títulos bem de curto prazo e eles vão pagar um dividendo que hoje está aqui em 4,95%. 4,95% em dólar é um ótimo valor. O valor que a gente poderia comprar então uma cota desse ETF seria aqui de $100. Mas um ponto muito importante que eu queria falar é que a gente não precisa investir, por exemplo, esses $100, o valor cheio de cada um desses ETFs, das ações que a gente vai ver aqui. A gente vai ver que tem ações que custam $300, $200. A gente está falando aqui de um valor que é muito alto. Isso já até fugiria da nossa proposta aqui dos $1000 da carteira como um todo. Lá nos Estados Unidos a gente consegue comprar frações de ETFs, de ações, de fundos imobiliários americanos. Então a gente compra, na verdade, a quantidade que a gente quer. A gente quer comprar $5 dele, $10. A gente escolhe a fração, o pedaço que a gente quer comprar. A gente aplica o nosso dinheiro. Então não se apegue muito ao valor em si do ETF, das ações, dos ativos, mas sim o quanto que a gente quer colocar neles. Por exemplo, 10%, então nós vamos colocar aqui cerca de $100. Nesse exemplo deu exatamente o valor que a gente gostaria de aplicar, seria esses 10% aqui, esses $100. Isso com um dividendo anual aqui de 4,95%. Lá nos Estados Unidos os juros eles são bem diferentes dos nossos aqui no Brasil, então realmente aqui nós temos a taxa Selic que está em 13,75%. Lá nos Estados Unidos os juros estão ficando realmente aqui próximo desses 5%. Bom, aqui nós temos essa primeira opção então, que seria investir em renda fixa lá nos Estados Unidos. Mas eu não quero investir em renda fixa, eu não vou colocar num tesouro público lá dos Estados Unidos. Você pode investir, tirar esses 10%, colocar aqui nos REITs, colocar aqui nas stocks, você monta, você desenha, você coloca as porcentagens que você quer para cada um deles. Mas a ideia da renda fixa é buscar segurança, principalmente lá nos Estados Unidos, na maior economia do mundo, então é realmente o investimento mais seguro que nós temos no mundo todo. Bom, seguindo aqui para a segunda caixinha, nós temos os REITs. Os REITs são os Real Estate, é o fundo imobiliário americano. A gente fala muito que eles são os primos dos nossos FIs. E aqui nós temos
temos três opções pra gente dar uma olhada, que seria o STAG, que é o nome STAG Industrial, e o segundo aqui é o O, simplesmente o código O, você pesquisa pelo código O no Home Broker, que seria o Realty Income, e o AMT, que seria o American Tower. Aqui são três setores bem diferentes. O STAG seria o que a gente conhece aqui mais como galpões logísticos, uma parte mais industrial. A gente pode comprar ele aqui com cerca de $36 e ele vem pagando um dividendo anual de 4,18%, um dividendo aqui também bem interessante para os padrões americanos. Lembrando que lá sempre vai ser um dividendo menor. Um dividendo aqui de 4, 5% é um dividendo excelente. O Realty Income, ele é mais na parte de lojas, varejo. Ele tem várias lojas, vários inquilinos bem conhecidos, como a Walmart, Starbucks, 7-Eleven, FedEx, enfim, vários inquilinos bem interessantes, bem grandes nos Estados Unidos. Nós podemos comprar ele com cerca de $60, um dividendo anual aqui de 5,10%, também um dividendo aqui muito bom. O American Tower é um segmento, um setor bem diferente do que nós temos aqui no Brasil. No caso, a gente não tem esse setor, que seria o setor de torres, de antenas. Então, a ideia desse REIT, desse fundo imobiliário, é de comprar terrenos, colocar as suas torres e ainda alugar essas torres para operadoras de telefonia, de internet. É uma parte bem interessante, um setor de torres barra infraestrutura. E aqui veja, para comprar uma cota aqui do AMT seria $195, mas lembrando, a gente pode comprar frações, então a gente consegue simplesmente comprar aqui $20 dele, $10, a quantidade que a gente quiser. E o dividend yield dele tem ficado aqui em 3,28%. Esses são fundos imobiliários bem conhecidos, eu começaria por eles serem mais defensivos, serem de setores também diferentes. O STAG e o Realty Income, eles distribuem dividendos mensais, então é uma maneira bem interessante para a gente receber dividendos todos os meses em dólar. O AMT, ele já paga de maneira trimestral, então é um pouquinho diferente, mas aqui com o STAG e o O, a gente já tem esse pagamento mensal de dividendos em dólar. E seguindo aqui para a terceira caixinha, nós temos as stocks. As stocks são as ações americanas, então eu dividi também aqui uma lista com 5 ações americanas, e as duas primeiras são do setor de tecnologia, é o setor mais forte que nós temos lá nos Estados Unidos. Nós temos empresas gigantes de tecnologia. Eu selecionei aqui, por exemplo, a Apple e a Microsoft. A Apple a gente dispensa comentários, todo mundo conhece, ela tem principalmente a venda dos iPhones, dos MacBooks. A Microsoft já é uma pegada um pouquinho diferente, ela trabalha com o Windows, com o produto do pacote Office, então ela vende mais realmente o software e não sim o hardware aqui com os iPhones, com os MacBooks. É um pouquinho diferente e ambas aqui elas pagam bem pouquinho de dividendos. A gente vai ver que a Apple, ela geralmente ela não distribui dividendos, um dividendo anual que ficou em 0,52 e a Microsoft aqui 0,83, porque essas empresas de tecnologia elas já têm uma ideia bem diferente dos REITs, são os fundos imobiliários. A ideia aqui dos REITs, eles pagam dividendos anuais aqui bem interessantes para o mercado americano. Já as ações de tecnologia, elas focam em crescimento, então a gente está buscando algo diferente, a gente está buscando empresas que vão crescer, que vão continuar se atualizando, são empresas que crescem, que se valorizam com o preço da ação. E a Apple a gente pode comprar aqui com cerca de $192, a Microsoft $337, um valor aqui, se a gente for comprar uma ação inteira é um valor muito alto. Justamente, muito importante aquela parte de comprar frações das ações. Uma terceira opção aqui na parte financeira, nós temos o JP Morgan, um dos maiores bancos e instituições financeiras lá nos Estados Unidos e também no mundo. A gente pode comprar aqui com cerca de $146, o dividendo aqui um pouquinho maior, de cerca de 2,87%. Já uma quarta opção aqui, o McDonald's, na parte de consumo. O McDonald's existe no mundo inteiro, ele tem receita global, então mesmo em crises o McDonald's ele é procurado, ele continua funcionando, é uma empresa muito resiliente, perene, então o McDonald's realmente ele continua crescendo ano após ano e é muito interessante que a gente tenha ele em carteira para trazer essa segurança, previsibilidade. A gente pode comprar aqui com cerca de $294, lembrando, sempre tem o mercado fracionário, o dividendo dele ficou aqui em 2,08 e uma última opção aqui para fechar nossas ações, nós temos a Berkshire Hathaway. Essa empresa, ela é uma holding que é do Warren Buffett, então nós temos lá o Warren Buffett e o braço direito dele, o Charlie Munger, que são dois dos maiores investidores de todos os tempos e eles estão lá tomando as decisões então de quais empresas que eles vão colocando no seu portfólio. É como se fosse um fundo de investimento em ações. Nós temos aqui a Berkshire como uma excelente opção para a gente diversificar o nosso patrimônio. Investindo nela, nós vamos investir em várias outras empresas americanas. Nós temos uma exposição bem interessante. A ação está num preço aqui de $342 e ela não paga dividendos. Ela está aqui com um dividendo zerado. A ideia dela é crescimento, é investir nessas ações, pegar os dividendos dessas ações que tem dentro do seu portfólio e reinvestir. Sempre fazer com que o patrimônio vá crescendo ao longo do tempo. E bom, nós temos aqui cerca de 50% da carteira, então 10% em renda fixa, 20% nos fundos imobiliários, 20% nas ações americanas. Dividindo aqui
aqui um pouco com tecnologia, financeiro, consumo. Nós temos aqui a holding do Warren Buffett, então diversificando um pouco mais o patrimônio. Os REITs aqui também, alguns poucos setores. E agora entra a segunda metade da carteira, que são os ETFs. Aqui nos ETFs temos duas opções, dois ativos, que são o VOO, que investe, que replica o índice S&P 500. Lembrando, o ETF ele é um fundo de investimento que replica em um índice, no caso aqui o S&P 500, que seriam as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É uma maneira da gente investir em um ativo e lá ter 500 outras empresas dentro dele. De uma maneira muito simples, a gente diversifica e muito o nosso patrimônio, trazendo muita segurança. A gente vai ter aqui sempre a média do mercado americano. E para você ter uma ideia, a média de crescimento desse mercado gira ali em torno de 10% ao ano. Claro que vão ter anos que esse índice vai cair, como é o caso aqui de 2022, caiu cerca de 20%, mas no geral, se você ampliar um pouco esse período, buscar os últimos 10 anos, a média de rentabilidade do S&P tem ficado em 10% ao ano. É como se você estivesse ali aportando dinheiro e cada ano que passa esse dinheiro que você aportou estivesse se valorizando 10%. Então aqui a média, mas claro, alguns anos vai cair, outros anos vai subir muito, mas a média fica nesses 10%. Ele paga dividendos, fica ali em torno de 1,58%, mas a ideia é que a gente sempre vá reinvestindo esses dividendos nos próprios ETFs. Aqui no caso do VO, a gente pode colocar uma porcentagem maior nele, porque aí a gente vai ter a média do mercado, a gente vai ter uma diversificação muito grande. Já uma segunda opção, nós temos aqui o VNQ. O VNQ, ele investe no setor imobiliário, então é uma maneira da gente estar exposto aos REITs. É como se a gente pegasse aqui um pacote com vários dos fundos imobiliários americanos, os melhores fundos imobiliários americanos. Então aqui já existe também mais de 160 REITs dentro dele, uma maneira também bem inteligente da gente diversificar o nosso patrimônio, colocando em vários outros REITs, esses fundos imobiliários americanos. A gente pode comprar ele aqui com cerca de 84 dólares e o dividendo dele, como os REITs eles pagam um pouco mais de dividendos, tem ficado ali em torno de 4,27% ao ano. Então aqui nós vimos uma maneira bem interessante para a gente diversificar nosso patrimônio lá nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, investindo aqui $1.000, que é um valor já bem significativo, seriam aqui R$5.000, não é um valor pequeno, mas a gente já tem uma excelente diversificação. E aí, claro, você vai definir as porcentagens que você quer. Nós temos aqui algumas opções de REITs, algumas opções de ações, e você acertando as ações, acertando os REITs certos, você pode ter um desempenho bem maior do que os ETFs lá de baixo, que é o VO e o VNQ. Aqui embaixo a ideia é sempre trazer a média do mercado. A gente vai sempre acompanhar o crescimento da bolsa americana. De uma maneira muito simples, diversificando muito o nosso patrimônio. Com mais de 500 empresas, uma diversificação enorme. E aqui em cima, nessas caixinhas, se você quiser investir a dedo nas ações, eu quero investir na Disney, no Spotify, na Netflix, ou então em outros REITs que pagam mensal, você pode fazer essa seleção a dedo, mas eu focaria a maior parte da carteira, por isso esse 50% aqui embaixo, pra gente sempre seguir a média do mercado. Aí no restante a gente pode investir, a gente pode fazer esse stock picking, essa seleção das ações a dedo. E aí a gente pode escolher essas empresas que vão ter esse crescimento grande, como por exemplo o Tesla teve há alguns anos. Lá atrás a Tesla ela surgiu, uma empresa que estava ali inovando e de repente ela simplesmente explodiu e trouxe mais de 10.000% de rentabilidade. Então essa é a ideia da gente fazer o stock picking, essa seleção nessas caixinhas aqui de cima, mas lembrando de deixar sempre a maior parte aqui nesses ETFs, que aí a gente vai estar sempre acompanhando o mercado americano, trazendo aqueles 10% ao ano, o que é um ótimo valor para a gente ter de rentabilidade. Lembrando sempre tudo em dólar, que é muito bom. Dividendos em dólar, rentabilidade em dólar, isso é muito bom, é muito interessante para nossa carteira. E beleza, por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar mais dois vídeos, um falando sobre como você pode investir na prática utilizando o Banco Inter e um segundo falando como você pode investir na prática pela Avenue. São duas corretoras que nós temos no mercado, duas ótimas opções para a gente começar a investir. Então já que a gente viu toda essa parte de como montar a nossa carteira, agora nós temos que colocar em prática. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos, veja aquele que faz mais sentido para você e aí sim você pode começar a investir lá fora, dolarizando seu patrimônio. Muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!